Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, nesse vídeo aqui, dia 15 de agosto de 2025, segundo vídeo desta sexta-feira, e a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro não permite a gente ter muito tempo, então ontem já teve Botafogo e LDU, hoje fizemos o Papo Reto com o Medeiros, se você não assistiu, assista o vídeo de pós-jogo que fizemos mais cedo aqui. E já vamos falar de Botafogo e Palmeiras, o jogo de domingo, 8h30 da noite, a gente já começa a falar um pouquinho sobre essa partida. Pra gente aqui, que faz conteúdo todos os dias de Botafogo, já é corrido, fico imaginando como que deve ser pro treinador, David Ancelotti, o próprio Palmeiras também, o Abel Ferreira. Não é fácil só pro Botafogo, não é difícil só pro Botafogo, é difícil também pro Palmeiras. O Palmeiras jogou lá no Peru contra o Universitário, venceu o jogo de 4-0, está praticamente classificado na Libertadores, e agora já teve que viajar para o Brasil e vai ter que jogar no domingo aqui no Rio de Janeiro. Então, para o Palmeiras também é complicado, não é só para o Botafogo que é complicado, né? E a gente vai falar um pouquinho desse rodízio que o David Ancelotti vai precisar fazer no time do Botafogo. Palmeiras provavelmente vai com os titulares, talvez, né? Porque o jogo está decidido contra o Universitário. Né? Se o jogo lá tivesse sido 0-0 ou se tivesse perdido para o Universitário, eu tinha certeza que o Palmeiras iria poupar no domingo. Fizeram um placar absurdo, 4-0, então não tem mais por que eles pouparem, visto que já estão praticamente classificados na Libertadores. É o caso do Botafogo, né? Venceu por 1-0, o placar está em aberto, o jogo na altitude na quinta-feira que vem, então por isso o David Ancelotti deve poupar os jogadores neste jogo de domingo contra o Palmeiras, um jogo de Campeonato Brasileiro que é importantíssimo, mas o Botafogo está dando prioridade à Libertadores, não tem jeito. Vai ter que dar uma prioridade aí para essa competição tão importante que é a Libertadores e que o Botafogo tem um jogo dificílimo na quinta-feira. Eu não chamei a vinheta, né? Tá bom, né? Tô falando e não chamei a vinheta, então vamos embora continuar do jeito que tá mesmo. O David Ancelotti, ele indicou que deve poupar no Brasileirão contra o Palmeiras, né? Pensando nesse jogo da volta contra a LDU. A gente vai explicar um pouquinho aqui como que, né, o Botafogo deve fazer, né, nesse jogo que vai ser domingo, 8h30 da noite, já falei por aqui, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Por que o Botafogo vai poupar? Né? Não tem condição física, por exemplo, de alguns jogadores jogarem na quinta-feira, depois jogar no domingo e depois jogar na altitude. Você está pedindo para estourar o jogador, está pedindo para ter mais lesões. A gente teve alguns jogadores já lesionados, Caio Pantaleão se lesionou, enfim, alguns jogadores que já estão fora por conta de lesão. Você estourar mais alguns jogadores, não tem como, né? E eu vou falar um pouquinho o que o David Ancelotti falou, a fala do treinador. Abre aspas. Vamos colocar a melhor escalação para o momento. Se for preciso poupar, vamos poupar. O elenco merece essa oportunidade. Tá? Então vai ter rodízio. Começar no gol, né? Tô achando que o Neto deve se estrear pelo Botafogo no domingo. Né? O John agarrou ontem contra a LDU. Acho que o Neto deve entrar no gol. Alguns jogadores estão com alta minutagem. Né? A gente tem uma situação hoje na zaga, por exemplo, inacreditável, cara. Porque na zaga a gente tem o Bastos machucado, a gente tem o Caio Pantaleão machucado, o David Ricardo saiu machucado do jogo de ontem. Então o nosso elenco na zaga tá praticamente sem ninguém, cara. A gente só tem jogadores da base e o Alexander Barbosa junto com o Marçal para poder jogar no domingo. Então eu não sei nem o que o David Ancelotti vai fazer em relação à zaga. Será que ele vai chamar o Cauã Branco, que é o zagueiro jovem da base do Botafogo, para ser o titular no domingo contra o Palmeiras? Não sabemos. Ou se ele vai colocar o Marçal junto com o Barbosa. Pode ser, né? Devido à situação da zaga do Botafogo. Na lateral esquerda, o ideal seria colocar o Cuiabano no lugar do Alex Telles para dar uma descansada no Telles. Cuiabano está machucado. Mais um jogador machucado. E aí, como é que faz? O Marçal, que é o outro lateral esquerdo, está sendo improvisado na zaga. E aí vai com o quê? Vai com o Alex Telles? É complicado, né, cara? É muita gente aí, muita situação aí pro David Ancelotti resolver. Na lateral direita, Matheus Ponte. Aí sim o Matheus Ponte pode entrar no lugar do Vitinho. Se ele quiser poupar o Vitinho, que jogou muito ontem no jogo contra a LDU,
Faz sentido. Aí ele pode entrar com ponte nesse jogo de domingo. No meio-campo, vai colocar Danilo e Marlon Freitas? Se ele for poupar, né, ele pode colocar aí pelo menos o Alan junto com o Newton. Beleza. Aí é um meio-campo que inclusive vem entrando nos jogos. O Newton foi titular há pouco tempo atrás. O Alan jogou ontem o segundo tempo, chegou a entrar na partida. Acho até que ele vai sim fazer esse rodízio, vai poupar alguns jogadores de meio-campo. Aí você tem no meio-campo, o meio-campo titular hoje é Montoro, Savarino e Arthur. Será que ele vai colocar quem? Vai colocar o Matheus Martins, né, para jogar? Vai dar uma oportunidade para o Barreira? O Barreira não está inscrito na Libertadores. Treinou a semana toda. Será que o Barreira vai jogar? Né? Isso tudo a gente vai ter que pensar, né, junto com o David Ancelotti e o Arthur Cabral. Tá jogando todas. O Arthur Cabral. Vai entrar com o Arthur Cabral no domingo? Ou vai colocar o Mastriani? Será que o Cris Ramos, que acabou de chegar agora, chegou essa semana, tem condições? Não tem. Não tem condições. Foi anunciado hoje. Não deve nem jogar o Cris Ramos, né? Tem todo um tempo, né? Tem todo um período aí para o cara se colocar à disposição. Nem a coletiva de apresentação teve ainda do Cris Ramos. Então, assim, vamos tentar, né, entender como que vai ser esse time mesclado, né? Vai ter que colocar um time realmente aí, vai fazer um rodízio, mas não pode perder a competitividade, né? É um jogo muito difícil contra o Palmeiras, né? A gente sabe da rivalidade que foi criada aí entre Botafogo e Palmeiras nos últimos anos. E o Botafogo não pode entrar também de uma forma em que o Palmeiras passeie aqui no estádio Newton Santos. Muito pelo contrário, a gente pode fazer o rodízio? Pode, mas tem que manter o time, como eu disse e vou repetir, competitivo, né? E tentar ganhar a partida. A gente sempre entra, camisa do Botafogo, sempre entra para vencer. Independentemente se vai ser titular, time misto, reserva, a gente tem que entrar para vencer e o torcedor vai para o estádio no domingo contando com a vitória. Se o torcedor fosse para o estádio já contando com a derrota, ele nem ia. Então o torcedor vai querendo ver a vitória, né? E vamos ver o que o David Ancelotti vai arrumar para domingo. Eu acho assim, cara, que tem até boas opções no elenco. Não vai dar para ele colocar time todo reserva. Isso não vai dar. Vai dar para ele mesclar e, assim, na minha opinião, Aí eu queria até pedir os comentários de vocês no seguinte: quem vocês colocariam? Eu quero ler qual seria a escalação de vocês? Quero ler nos comentários. Vai acabar esse vídeo aqui, eu vou para os comentários para ler o que vocês estão pensando. Vou passar aqui a minha visão. Eu colocaria Neto no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Alex Telles na lateral esquerda. Na zaga, Marçal e o Barbosa. No meio-campo, colocaria Newton e Alan. Beleza, dá para colocar e manter o nível. Aí no meio-campo, não tem jeito, tem que colocar Savarino, colocaria também o Arthur na direita e colocaria veria as condições do Montoro, né? Porque poderia botar o Matheus Martins também. Se as condições físicas do Montoro estiverem boas, se a fisiologia, né, o pessoal do departamento médico liberar ele, o moleque tem 18 anos. Botaria o moleque para jogar também. E aí no ataque, o Arthur Cabral acho que dá para ser poupado, porque o Arthur Cabral vem jogando todas. Ele tá sem reserva, o Arthur Cabral. O Cris Ramos acabou de chegar. Então se o Arthur Cabral tiver esgotado fisicamente, cara, não tem jeito. Aí com o Mastriani mesmo, colocar ali alguém, enfim, vai ter que dar um jeito, né? Mas a gente não pode perder a competitividade. É isso. Acho que é um risco você enfrentar o Palmeiras desse jeito. Palmeiras que é um time sempre difícil de ser batido, né? E o Botafogo vai ter que se virar nos 30 aí para poder conseguir a vitória. Se não conseguir a vitória, pelo menos não perder no estádio Newton Santos. Mas é sempre muito complicado quando você tem que poupar num jogo desse contra o Palmeiras, um time que é muito forte e a gente sabe muito bem que o Palmeiras tem elenco, tem um time muito, muito complicado de se jogar contra. Beleza? Então é isso. Queria saber de vocês, cara. O que vocês acham? Escreve aí a escalação de vocês. Vocês concordam? Tem que poupar mesmo? Não tem que poupar? A Libertadores é prioridade mesmo? Tem que poupar para jogar na altitude? Eu já disse minha opinião. Eu creio que sim. Não tem jeito. A Libertadores é a maior competição da América do Sul. E o placar está apertado. 1-0 para o Botafogo. E você, torcedor do Botafogo, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal. Um abraço. Deixa aí o teu comentário, clique no botãozinho hypar e até a próxima. Valeu!